você que está entrando aqui agora na live, já vai deixando de qual cidade, qual estado você está assistindo. Você que está assistindo depois a mesma coisa. E também me fala se você é técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeira. Vai mandando também, clica aqui no aviãozinho e encaminha para as colegas, que eu vou estar explicando agora um pouquinho melhor, depois do calor do momento, de nós termos recebido ali esse pedido de vista do ministro Dias Toffoli, o que acontece, quais são os próximos passos desse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da 7222, que está em julgamento no STF. Então, muito obrigado a todas e a todos que estão participando. Agradeço muito, porque é muito importante agora a enfermagem brasileira se mobilizar e estarem participando de lives, de marcações e tudo, para que impulsione cada vez mais essa questão. Vamos lá, vou começar tirando algumas dúvidas que vocês estão tendo muito agora nesse momento. Mas sempre pedindo, clica aqui no aviãozinho, encaminha para pelo menos 5 colegas, para que outras profissionais fiquem sabendo dessa live. Depois, você que está assistindo aqui, vai lá no meu perfil, a live vai ficar salva como um passo a passo do que vai acontecer agora, porque eu vou tirar várias dúvidas de vocês. Então pode ir mandando aqui nos comentários que eu vou ir lendo. Vamos lá. A Isabela Moraes mandou que ela é técnica legal. Eles vão parar de pagar o retroativo? Não, Isabela, não vai parar de pagar o complemento, que é o que vocês recebem mensalmente, é o complemento da União. Gente, às vezes eu tô olhando pro lado, é porque agora meu celular tá uma verdadeira loucura com tudo o que aconteceu, então eu tô acompanhando no próprio site do STF para ver se não vai ter nenhuma mudança, e fora que o meu WhatsApp não para, já fiz live com o Bruno, com outras pessoas aqui, então eu vou acompanhando aqui também algumas mensagens, algumas coisas. Então não, vocês vão continuar recebendo normalmente o complemento do piso salarial da enfermagem, porque uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Isso é muito importante vocês ficarem sabendo. Agradecer o Douglas, que é de Aracaju, no Sergipe, técnico de enfermagem, a Isabela é do Rio de Janeiro, Alto Rodrigues, a Gleibe Cunha é enfermeira. Deixa eu ver aqui quem mais foi mandando dúvida. Aqui, vamos lá. A Thaís mandou: podemos perder o piso após o final das votações? Ele pode se tornar inconstitucional? Thaís, poder pode, mas eu não acredito nisso. É algo que eu tenho falado muito. Eu, Davi, todo o pessoal que são meus amigos aqui nas redes sociais, nós temos falado muito. Por que nós não acreditamos nisso? Porque nós acreditamos na coerência do STF. Por mais que muitas das vezes ele tome decisões que na nossa opinião é contrária à enfermagem, mas nós acreditamos na coerência do STF, até pela construção que teve esse piso salarial da enfermagem. O piso salarial da enfermagem, ele teve o seu julgamento suspenso lá em 2022, depois foi tendo várias alterações para ir se adequando, porque se fosse para se tornar inconstitucional, era lá atrás, na suspensão, já teria o seu julgamento como inconstitucional e também não deixaria iniciar o pagamento, porque primeiro foi falta fonte de custeio, arrumou fonte de custeio, falta tal coisa, foi fazendo os ajustes, modulando os efeitos que nós falamos no mundo jurídico, foi tendo todos esses ajustes para que nós possamos chegar hoje, nos dias atuais. Então eu não acredito na inconstitucionalidade do piso salarial da enfermagem, pela coerência que os ministros devem ter e também por questões jurídicas, que o piso salarial da enfermagem ele é constitucional, não há como ele ser inconstitucional, foi tudo feito de forma correta. Deixa eu ver aqui quem mais desculpa, foi mandando dúvidas. Leibe de Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte. Deixa eu ver aqui quem mais. Pode ir mandando a dúvida, vai mandando de qual cidade você é, se você é auxiliar, técnica ou enfermeira, vai mandando todo mundo aqui, que depois eu vou lendo aqui, que eu tô aqui. O Marcelo mandou aqui: até agora só teve o voto do Barroso? Sim. Deixa eu até atualizar aqui de novo. Até o momento nós tivemos apenas o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF atualmente, e também ele é o ministro relator dessa ação direta de inconstitucionalidade. Até o presente momento, 20 horas praticamente, horário de Brasília, nós só tivemos o voto dele e o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Acabei de abrir aqui a página do STF e não teve nenhum voto novo. Então nós vamos seguindo acompanhando isso daqui. Deixa eu ver. Pagar o piso sem acordo. Douglas, ter a chance tem do privado pagar o piso
sem acordo de sindicato. Sim, se o STF entender dessa forma, que se o STF formar posição para isso, o piso salarial da enfermagem para a rede privada ele vai ter que ser pago. Mas o duro vai ser o STF tomar essa decisão desta forma. Então, por isso, vamos seguir acompanhando aqui para a gente verificar o que vai acontecendo. Deixa eu ver que vai mandando as dúvidas, gente, vai mandando, clica aqui, encaminha para os colegas, porque isso ajuda a live a chegar a mais pessoas. E você que está assistindo aqui, a live vai ficar salva, depois vai lá, comenta de qual cidade você assistiu, manda para os seus colegas para que mais pessoas venham assistir. E se você ainda não me segue, clica aqui em cima aqui, ó, e já começa a me seguir. Aqui nós estamos publicando em tempo real todas as notícias sobre a ADI 722 e também sobre os direitos dos profissionais de enfermagem, sobre aposentadoria, sobre direitos trabalhistas. Hoje publiquei um vídeo em primeira mão sobre a questão da prescrição da enfermagem, que foi julgado constitucional pelo STF devido a um voto do ministro Flávio Dino, uma lei de autoria do ilustre e defensor da enfermagem do Distrito Federal, deputado distrital Jorge Viana. Então nós vamos acompanhando em tempo real mesmo. Hoje meu dia ficou dedicado junto com a minha equipe a essas questões, a esse acompanhamento, enquanto o restante da equipe cuidava dos processos do dia a dia aqui do escritório, porque é uma questão muito importante que vai impactar diretamente na vida dos profissionais de enfermagem. Deixa eu descer aqui. Carolina de Planaltina de Goiás, o pessoal aqui de Ibimirim, no Pernambuco, a Fátima, concursada desde 1997. Obrigado a todo mundo que está entrando. Estou explicando aqui sobre a ADI 7222, que foi suspensa devido a um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Então agora o processo vai ficar parado. Deixa eu ver aqui quem mais. Aqui, uma excelente pergunta, Eric. Mesmo com pedido de vistas, os demais ministros do STF podem seguir votando normalmente ou tem que esperar a retirada do pedido de vista do Dias Toffoli? O que acontece? É costumeiro que se espere a devolução do pedido de vista. Eles podem apresentar os votos? Podem, mas o que pode acontecer nesse meio termo? Eles apresentam os votos, fica aguardando só o pedido de vista do Dias Toffoli, porque vai ter que aguardar o pedido de vista dele, retornar com o voto dele, para aí sim o procedimento seguir. Porque ele pode retornar com o voto e os ministros que já votaram alterar seu voto para se adaptar ao dele. Então, isso pode acontecer sim dos ministros votarem agora, mas também eu não acredito nisso de que eles vão votar. Eu acredito que eles vão esperar o julgamento, esperar a devolução desse prazo de até 90 dias, para aí sim cada um entregando o seu voto, tá? Então isso é muito importante vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. Socorro, vice-presidente do Corém de Minas. Socorro, se você quiser entrar na live, só pedir aqui que eu autorizo, tá? Minha querida amiga batalhadora, fiz uma live com o deputado Bruno Farias, que é um grande batalhador da enfermagem, um deputado federal por Minas Gerais e presidente do Corém de Minas Gerais, tem feito um trabalho exemplar. Ele que cobrou o ministro Luiz Roberto Barroso essa semana, junto com a deputada Ana Paula, o presidente Manuel Neri do COFEM, estão fazendo um trabalho árduo, mas infelizmente o Dias Toffoli não estava nessa previsão, porque o Luiz Roberto Barroso deu voto praticamente o que ele havia conversado com o deputado federal o Bruno Farias e com a deputada federal Ana Paula do Ceará. Então muito importante essa movimentação parlamentar que a enfermagem está tendo pelo seu sistema COFEM-Corens lá em Brasília, dessas cobranças. Isso está ajudando muito a enfermagem a prosseguir nas suas pautas, mesmo que às vezes acontecendo isso no STF, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês têm de dúvida. E eu sempre, gente, às vezes eu tô olhando pro lado, é porque como eu tô fazendo a live com vocês e acompanhando o julgamento, eu tô olhando porque vai que vem algum voto, alguma coisa. Então nós temos que seguir atentos para essa questão. Daniela, boa pergunta. Quantos dias esse período de vistas? 90 dias. Então, se realmente ele for entregado no último dia, no dia 90, nós estamos falando que já daria em dezembro. Então, e
dia 19 de dezembro. Então, o judiciário suspende dia 20. Então, voltaria a ser julgada apenas em 2026. Vamos torcer e trabalhar, fazer pressão. O Bruno Farias, que fez a live comigo, já falou que vai tentar agendar com o Dias Toffoli para marcar uma reunião antes e antecipar esse voto para o quanto antes. Eu também estou conversando com um deputado aqui de Mato Grosso, talvez eu tenha informações ainda hoje, para nós conseguirmos um agendamento na próxima semana, no mais tardar na outra, lá em Brasília, para conversar com o Dias Toffoli e outros ministros também sobre o piso salarial da enfermagem, tá? A Lindsay é técnica de enfermagem da Paraíba. Thaís, enfermeira de São Luís no Maranhão. Legal, Thaís. Inclusive estava bebendo Guaraná Jesus aí do Maranhão hoje, que o meu presidente aí, José Carlos, deu de presente lá como brinde para mim, lá no CBCenf, o presidente do Corém, Minas Gerais. Se cada um pedir vistas, lascou. É meio que isso, Rainiele. O que acontece? Se o pedido de vistas, todos os ministros podem pedir, inclusive o Barroso. O ministro Dias Toffoli veio devolver o seu voto. Pode vir o Barroso e pedir vistas, pode que outro ministro peça vista, que é um tempo aí para pensar. E infelizmente a enfermagem vai ficando na mão disso. Então isso pode acontecer sim, tá? Fátima, estou aguardando o piso para dar entrada na aposentadoria. Devo aguardar mais? Fátima, tem que avaliar, na verdade. Teria que fazer um planejamento para ver o que vai mudar na sua aposentadoria. Porque se você já for se aposentar com integralidade e paridade, você já tem que se aposentar com o piso salarial da enfermagem. E você, se eles não pagarem agora, tem que mover as ações judiciais, porque mesmo que tenha constitucionalidade, a decisão favorável no STF, não é garantido que o seu concurso público vai querer pagar o seu piso salarial da enfermagem. Então é mesmo tomar as medidas necessárias, fazer tudo que precisa. Qualquer coisa você pode mandar uma mensagem, porque é minha especialidade, eu sou advogado, eu sou especialista em aposentadoria, tanto do INSS quanto servidor público, para profissionais de enfermagem, e também atuante em questões trabalhistas e muito atuante aqui no piso salarial da enfermagem. Eu faço parte da comissão do piso salarial da enfermagem aqui do estado de Mato Grosso, então eu acompanho bem de perto. Hoje a gente estava acompanhando muito próximo, sempre as primeiras notícias sobre o julgamento foi dado aqui na página, por isso a importância de clicar aqui em cima, me seguir e também de seguir as outras páginas que estão sempre comigo aí, como a Valorização da Enfermagem, que é da Bruna Santiago aqui do Mato Grosso, Enf Dúvidas, Enf Davi Apóstolo, que é o presidente do Corém Bahia, e tantos outros. Vamos lá. Daniela perguntou quantos dias eu já falei, 90 dias. Deixa eu ver quem mais foi mandando dúvida aqui. Meu Deus, 90 dias, todos os ministros podem pedir? Sim, 90 dias e infelizmente sim, todos os ministros podem pedir. Mas não é costumeiro, tá, gente? Isso aí não é costume disso acontecer, de que todos os ministros peçam vista. É um ou outro que acaba pedindo para dar uma pensada ali sobre o assunto e o restante prossegue normal. O processo vai depender de como vai vir mesmo o voto do Dias Toffoli, como vai vir os outros votos, porque pode sim ter os pedidos de vistas dos outros ministros. Mas como eu falei, não é costumeiro, não é habitual do STF que isso aconteça, tá? Isso nós temos que ficar muito bem claro. O STF ele tem certos procedimentos que ele cumpre de forma muito habitual, então eu não vejo que todos os ministros vão pedir. Não, isso aí não vai acontecer, nós temos que ter calma, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. Daniela, muito obrigado pela resposta. Deus nos vai abençoar, somos muito sofridos. Isso mesmo, Daniela, se Deus quiser, Deus vai seguir abençoando, porque a enfermagem merece e precisa de um salário digno, de descanso digno, de tudo que é possível, que o piso salarial seja implementado de toda forma. Getúlio, por que o CFM insiste em dizer que o STF vetou a prescrição para enfermeiros? Getúlio, só pode, porque inclusive hoje eu publiquei um vídeo da decisão do ministro Flávio Dino falando sobre a constitucionalidade da lei do distrital, que foi feita pelo deputado distrital Jorge Viana, no Distrito Federal, que fala sobre a prescrição e o ministro deixando como constitucional. Então, bem complicado, o pessoal gosta de criar problemas mesmo às vezes, né? Eudismar, o senhor acha que vai ser aprovado? Sim, vai ser aprovado como constitucional. Eu não vejo isso, tá? Que não vai ser aprovado. Vamos ver aqui, Felipe mandou. Você pensa que a PEC 19 seja votada? Sim, ela precisa ser votada, tá?
precisa ser votada, nós temos que seguir pressionando os deputados federais e senadores para que esse voto da PEC 19 ocorra. Se semana que vem eu não for ir lá para Brasília, na próxima, do dia 30 ao dia 5, é certo, eu estarei em Brasília, estarei reunido com o deputado federal Bruno Farias de Minas Gerais, deputada Ana Paula, deputada Rejane do Rio de Janeiro e outros deputados e senadores, senador Fabiano Contarato, já conversei com ele, nós vamos nos vermos nessa semana para cobrar esse andamento da PEC 19 no Senado Federal, que está parada na CCJ, que o senador Otto Alencar é o presidente. Então nós vamos ver formas de cobrar isso, esse andamento. Eliane Gomes perguntou aqui, ele pode retornar antes dos 90 dias? Sim, inclusive uma coisa que o pessoal até estava brincando numa outra live que eu estava fazendo aqui, Matheus, você ficou olhando toda hora enquanto você está na live aqui? Sim, porque ele pode inclusive retornar hoje o processo, ele pode retornar amanhã, ele pode retornar a qualquer momento, ele pode devolver o processo, devolver com o seu voto. Então não quer dizer que ele vai ficar 90 dias, pode ser a qualquer momento, e torcemos para isso, para que ele dê o seu voto o quanto antes, para que o processo não fique parado, que a ação direta de inconstitucionalidade não fique suspensa por esses 90 dias, porque ele vai empurrar só para 2026, né? Deixa eu ver quem mais foi perguntando. Quantos anos para pedir a aposentadoria do auxiliar da enfermagem? Joana, tem que ver se você é concursado ou não, porque se for aposentadoria especial, é 86 pontos e ter pelo menos 25 anos como profissional de enfermagem. Então você precisa ter 86 pontos, que é a soma da sua idade e seu tempo de contribuição. Então 56 anos e 30 anos e assim por diante. Ou se você for concursado e for buscar a integralidade e paridade, que é receber o piso salarial da enfermagem na aposentadoria, você tem que ver a regra do seu município, mas para isso você tem que ter tomado posse antes de 31 de dezembro de 2003. Se você tomou posse depois, você vai se aposentar por média de contribuição, você não vai receber o piso salarial da enfermagem na sua aposentadoria, tá? Deixa eu ver quem mais foi mandando dúvida aqui. A Prefeitura Municipal podia seguir a carga horária dos concursos. Na minha cidade é 36 horas. Com certeza, Ângela, também concordo. Pode ser que isso seja ajustado nos votos aí também, porque da última vez, em dezembro de 2023, teve alguns votos que